Em Guardiões da Galáxia Volume 3, nós acompanhamos os nossos heróis intergalácticos em uma missão muito delicada para salvar a vida de um dos membros da equipe, ao mesmo tempo que eles têm que enfrentar um novo vilão que ameaça destruir um planeta inteiro com várias espécies consideradas perfeitas. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético e hoje nós vamos falar de Guardiões da Galáxia Volume 3, o mais novo filmaço da Marvel, e você já vai entender o porquê, que finalmente, depois de vários anos de espera, já está entre nós. E se você tem o sonho de ter um canal de sucesso no YouTube e quer entender como eu monetizei esse canal com um pouco mais de 30 vídeos, apenas 14 shorts postados, clica aí no link que vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado de um treinamento que eu fiz do Peter do Ei Nerd, que foi um divisor de águas para mim. E pode ficar tranquilo, porque se você comprar o curso e não tiver resultados ou não gostar do que você está vendo ali, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta. Então não perde tempo, bora colocar esse teu sonho aí para se tornar realidade. E agora vamos ver a análise do Guardiões da Galáxia Volume 3. Guardiões da Galáxia Volume 3 é um filme muito engraçado, mas também é muito emocionante, principalmente para quem acompanha os filmes da Marvel há mais tempo, quem é fã ferrenho mesmo, porque ele tem um apelo emocional muito forte pelos personagens, mas também funciona para quem não conhece a franquia, o que eu acho bem difícil, já que o primeiro filme é de 2014 e fez quase $1 bilhão de bilheteria mundialmente. No filme, o Rocket é atacado pelo Adam Warlock a mando de um novo vilão chamado Autoevolucionário, que se intitula Deus, porque ele consegue manipular o DNA de qualquer ser e colocar a consciência de um humano ou de um ser inteligente, mesmo que seja em um animal. Eu particularmente não gostei muito desse vilão porque ele é muito genérico, mas isso não faz muita diferença no filme. Sabe aqueles vilões que tem umas motivações bem rasas, tipo... vou dominar o mundo porque sim. Ou então aquela clássica... eu vou recriar o universo para que ele seja perfeito, mesmo que o meu modelo de perfeição seja imperfeito, e mesmo que eu tenha que fazer ou sacrificar qualquer coisa. O autoevolucionário tem muito isso, ele faz várias modificações, principalmente em animais, inclusive são essas partes, esses flashbacks que mais fazem a gente suar pelos olhos, apesar dos planos dele não ir muito longe. Mas nesse terceiro capítulo dos Guardiões da Galáxia, o que importa mesmo não é o vilão ou as motivações dele. Ele tá lá, as motivações dele têm ligação e impactam diretamente na trama, mas isso tudo é ofuscado pela equipe dos Guardiões da Galáxia que tá, ó... sublime. Em alguns vídeos aqui do canal eu reclamei bastante de alguns filmes que trazem piadas forçadas em momentos desnecessários, como em momentos de tensão, coisa que o Shazam Fúria dos Deuses faz muito, porque isso tira totalmente a nossa imersão e acaba diminuindo o peso da trama. Só que em Guardiões da Galáxia Volume 3, o James Gunn soube lidar muito bem com isso, porque ele colocou essas piadas em momentos estratégicos da história e ainda fez umas quebras de vez em quando, porque é Guardiões da Galáxia, vai ter muitas piadas o tempo inteiro. Afinal, essa é uma das características mais importantes dessa franquia, mas o James Gunn conseguiu balancear muito bem esse contraste entre diversão e emoção. E o James Gunn consegue fazer isso muito bem, consegue fazer a gente ficar feliz, ficar triste, ficar feliz, ficar triste. Ele também é um filme que fecha um ciclo muito importante, principalmente para os fãs, além dele ser muito emocionante, porque ele explora um lado mais sentimental, porque depois que o Rocket é atacado, a gente acaba vendo mais sobre o passado dele, que na verdade ele era apenas um animalzinho normal, como qualquer outro, e que acabou indo parar nas mãos do autoevolucionário para servir de cobaia para os experimentos dele, e esses momentos foram muito bem encaixados pelo James Gunn, porque ele consegue deixar a gente muito triste, não só pelo que aconteceu com o Rocket, mas com vários outros animais que aparecem nesses flashbacks, e que passaram pela mesma situação que ele, ao mesmo tempo que consegue direcionar a nossa raiva pro autoevolucionário, que na minha opinião não foi muito bem interpretado pelo ator Chuck Wood, que na minha opinião não tem aquele carisma de vilão, sabe? Que faz a gente entender as motivações dele, não concordar com elas, longe disso, mas pelo menos entender. Já os Guardiões estão mais à vontade do que nunca em seus papéis. Eu tava curioso para saber o que eles iam aprontar depois que a Gamora da linha temporal
temporal principal morreu, mas eles conseguiram deixar a participação dessa nova Gamora totalmente plausível e muito dinâmica. Ela começa com um coração de pedra, mas que vai amolecendo ao longo da trama, com uma progressão muito sutil, e aos poucos ela vai começando a entender o porquê da outra Gamora gostar tanto daquela equipe de bobocas e desmiolados, porque ela entende que eles são verdadeiros e extremamente leais uns com os outros, principalmente porque eles não medem esforços para salvar a vida do Rocket, ainda que isso custe a própria vida deles. O Dave Bautista está extremamente à vontade com o Drax e mais engraçado do que nunca. Infelizmente é a despedida do ator no personagem, que tem muitas cenas hilárias e que com certeza vai deixar saudades. Quanto ao Adam Warlock, eu esperava mais desse personagem no filme, mas talvez isso seja questão da expectativa que eu tinha criado em cima do hype dele estar no filme, porque ele aparece em momentos chaves da trama, mas pelo fato do foco estar totalmente nos Guardiões, ele acabou ficando um pouco deslocado na história. Além do que, eu acho que a Marvel não queria mostrar muito do personagem para ir desenvolvendo ele mais nos próximos filmes. E o que ficou um pouco confuso é que, mesmo ele sendo extremamente poderoso, ele acaba entrando em situações onde ele acaba não conseguindo explorar o potencial máximo dele, coisa que só deve acontecer nos próximos filmes que estão para sair de agora em diante. Guardiões da Galáxia Volume 3 é uma triste despedida e um fechamento digno para uma saga que chegou de mansinho, mas que pouco tempo conquistou uma legião gigantesca de fãs por ser um filme simples de super-heróis, que cumpre os 3 princípios básicos desse gênero, que é divertir, empolgar e emocionar. O filme conseguiu cumprir bem esses requisitos e criou uma ponte sólida para os próximos filmes de heróis que estão para sair pelos próximos anos. E vai ficar marcado como um dos melhores filmes da Marvel de todos os tempos, o que não é pouca coisa. E você, o que achou de Guardiões da Galáxia? Me conta aí nos comentários a sua opinião e aproveita para deixar um like se você tiver gostado do vídeo. Aqui dos lados vão estar aparecendo 2 análises para você assistir. Uma em que eu falei do Shazam, Fúria dos Deuses, que será que é o pior filme da DC? E a outra em que eu dou a minha opinião se o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania é o pior filme recente da Marvel. De qualquer forma, eu te vejo em algum deles. Até lá!